E aí, pessoal do Física beleza? Estou aqui com mais uma live sobre astronomia, na preparação aí para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. E a aula de hoje vai ser continuação da aula de ontem, né? Então, quem não viu, assiste a aula 2, a aula 3 é a continuação dela. Eu vou estar mexendo num programa que chama Estelário, falar algumas coisas em relação à observação do céu, e tanto aqui no Hemisfério Sul como em outros lugares do mundo. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho, e hoje eu vou fazer mais alguns desenhos também, apesar que a luz aqui está baixa, mas eu acho que vai dar para vocês enxergarem, tá? A gente faz esse teste aí. Então, partiu aí, aula 2 sobre estelar e observação do céu, beleza? Já está aqui aberto o programa, né? Eu vou colocar aqui na minha tela. O estelário está aberto. Então, relembrando algumas coisas que eu falei ontem, né? Primeira coisa, se olhando para o céu à noite, aqui está meu horizonte, né? Tá aí, sudoeste, oeste, por aí vai. Como que eu faço para achar as constelações mais importantes? Eu mostrei para vocês ontem como achar a constelação de Escorpião e também a constelação Cruzeiro do Sul e Órion, né, que são as mais famosas aqui, vistas do hemisfério sul e as mais fáceis de achar. Então, hoje eu vou recapitular um pouquinho, ó, né? Aqui no leste, se você olhar, aqui está a constelação, ó, aqui um pouquinho abaixo de Júpiter, está a constelação do Escorpião, né? Essas três estrelas aqui, ó, que eu estou marcando, são as constelações. Ah, uma coisa, antes de falar disso, eu vou mudar um pouquinho aqui, ó, na stream, porque eu tenho que colocar essas informações aqui em outro canto. Eu vou colocar aqui nesse cantinho aqui, ó, do lado direito, porque na live de ontem esses nomes aqui ficaram na frente do nome das estrelas, tá? Então quem não tem o programa não conseguiu acompanhar. Boa noite, Adrian. Tudo bom? Beleza? Bem-vindo aí à live. Bom, então ó, aqui ó, as três estrelas que formam o braço de Escorpião. Como que a gente identifica Escorpião no céu? Deixa eu configurar aqui. Eu acho que tem uma opção aqui que é tirar os nomes. Deixa eu ver se eu consigo. Rótulo dos planetas eu tirei. Modo tela cheia. Não mostrar chuva de meteoros. E não mostrar satélites. Agora falta o nome das estrelas. Pontos cardeais não. Janela de opções de visualização do céu. Aí tem algumas marcações aqui, ó. A esfera celeste, pontos cardeais. Deve estar escrito alguma coisa aqui sobre principais estrelas. Calma aí que o meu chat não está atualizando por aqui. Vamos ver. Bom, não vai mudar muito isso aqui, não. Deixa eu procurar aqui. Céu, visualização de atmosfera, adaptação, rótulos e marcadores. Vamos tirar. Deixa eu ver se é isso. Pronto. Aí, ó. Aí está o céu limpo, como que a gente vê, né? Sem nome nenhum, sem indicação nenhuma. Então, vamos começar pela constelação de Escorpião. Essa estrela aqui é uma das mais brilhantes. Você vai ver ela, é Antares, tá? Alfa Escorpião. E aqui em cima tem três estrelas, ó. Essas três formam as patas e a cabeça do escorpião. Descendo aqui, ó, essas todas que eu estou clicando formam o corpo do escorpião. E aqui, ó, essas três pequenas aqui formam a cauda do escorpião. Então, ó, o desenho do escorpião é aqui na região do mouse a cabeça, o corpo e a cauda do escorpião. Então, se eu colocar o desenho, ó, dá para ver perfeitamente. Ó. Aqui, ó, a pinça do escorpião, a cabeça, o corpo e a cauda aqui com essas estrelas que eu comentei. Ó. Tá vendo? Então, se eu colocar as linhas aí, ó, as linhas vão formar a ligação. Ó. As patas, a cabeça, o corpo aqui do escorpião. Essa é uma das constelações mais fáceis de se achar no céu, tá? Então, a primeira, relembrando, é escorpião. Depois, outras coisas que tem muito brilhante, ó, são os planetas. Júpiter está aqui, ó, e Saturno é esse aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Como que eu reconheço os dois no céu? Você vai ver pontos bem brilhantes e ele não vai estar cintilando como se fosse uma estrela. O que é cintilar?
é como se ela estivesse piscando, parece que o brilho vai e volta, vai e volta. Os planetas, eles têm um brilho constante, você olha para ele, ele não parece que está piscando. Esse é um dos jeitos fáceis de identificar. Outra coisa é o brilho, né? O brilho é muito intenso, tá? Então, Júpiter, se vocês olharem no céu, aqui em São Paulo está nublado, não dá para ver ele hoje, mas dependendo da região que você está aí, ó, você consegue enxergar Júpiter está bem brilhante e Saturno está desabrochando lá no leste, tá? Como que eu acho o leste, professor? É só lembrar o lado que o Sol se pôs. Então, se na sua casa o Sol se pôs atrás, quer dizer que o leste está para frente, assim por diante. É sempre o lado oposto. Outra constelação que eu achei, que eu ensinei a localizar ontem, é uma constelação que fica aqui mais para o sul, que é essa daqui, ó. Tá bem alta, tá vendo? No sul, essa daqui, ó. Essa daqui é a famosa Cruzeiro do Sul, ó. A cruz é formada por essas 4 estrelas, ó. Esse é o braço menor da cruz, essa aqui é a haste maior da cruz, ó. E aqui está a intrometida, que é a 5ª estrela que forma a constelação de Cruzeiro do Sul. E aí, na constelação de Cruzeiro do Sul, eu ensinei várias coisas. Eu falei, pô, tem um ponto importante que é como eu acho o ponto cardial sul. E aí, para achar o ponto cardial sul, eu tenho que achar o polo celeste sul. O que é o polo celeste sul? É um ponto imaginário que fica aqui nessa região, mais ou menos, que quando eu acelero a imagem, vocês vão ver todas as estrelas, ó, elas estão girando em torno de um ponto, como se fosse um disco fazendo movimento. Ó. E esse disco ele está girando em torno de um ponto que está mais ou menos por aqui. Ó. Esse ponto eu expliquei para vocês ontem, que é o ponto cardial, o ponto do polo sul celeste. Esse ponto aqui. Ó. Então agora eu vou dar uma pausa e vou voltar aí no tempo um pouco. Para vocês verem, ó, o Sol agora está voltando o giro. Né? Então o céu ele gira nesse sentido, sempre indo de oeste para leste, né? As coisas nascem do leste para o oeste. Então, ó, tá aqui, ó, Cruzeiro do Sul. Como que eu faço para achar esse ponto em específico aqui, ó? Então, esse ponto aqui, ó, que é o Polo Sul Celeste, ele tem exatamente não, né? Aproximadamente 4 distâncias e meia. Deixa eu ver uma coisa aqui, se tem gente comentando. Não, beleza. Ele tem 4 distâncias e meia dessa parte da cruz aqui. Ó. Então eu acho Cruzeiro no Sul, que é uma constelação fácil de se achar. Cuidado para não confundirem com a falsa cruz. Qual que é a falsa cruz? Essa daqui, ó. Ó, também forma uma cruz, essas 4 estrelas aqui, ó. Estão vendo? E ela é bem próximo do Cruzeiro do Sul, só que ela é maior no céu e não tem intrometida, tá? O Cruzeiro do Sul, ele tem as 4 estrelas que formam uma cruz, mas tem intrometida aqui no meio. Essa aqui, ó, essa constelação aqui, não tem. Então, ó, tirando a grade para vocês verem, ó, tá vendo? Aqui parece uma cruz também, ó. Essa é a haste grande, essa é a haste menor. Só que não tem intrometida, tá? Aqui não, aqui tem a haste maior, a haste menor e tem a 5ª estrela que é intrometida. Achei ela, eu vou pegar 4 distâncias desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e mais um pouco, que é meia. É mais ou menos aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, essa haste ela indica exatamente para o polo sul. Então, se eu colocar aqui agora o quadro, ó, tá bem próximo, tá vendo? Então é mais ou menos nessa direção. Se eu achei o polo sul celeste, eu desço a visual até chegar no horizonte, que eu vou chegar aqui no ponto cardial sul. Achei o sul, estou olhando para ele, minhas costas é o norte. Para a direita eu tenho o oeste, que é para onde as estrelas estão girando, né? Elas estão indo para o oeste. E para a minha esquerda eu tenho o leste, tá? Então, olhando para o sul, leste, oeste, norte, tá? Assim eu consigo achar os 4 pontos cardeais. Então já achei o sul, aí aqui tem o oeste, atrás eu tenho o norte e para o outro lado eu tenho o leste, certo? Se a gente olhar aqui a outra característica, vocês estão vendo, aqui ó, vou tirar a grade, vocês estão vendo essa mancha aqui, ó. Essa mancha aqui, ó, que é onde está, inclusive, a constelação de Cruzeiro do Sul e tem outras constelações aí, ó. Ela gira quase 360, tá? Quem que é essa mancha aí? É a nossa Via Láctea, tá? É a nossa galáxia. É a região onde tem mais estrelas aqui, ó. Tá vendo? A concentração de estrelas em relação a outros lugares. Aqui é onde está a maioria das estrelas, tá? Na nossa Via Láctea.
Então, essa mancha aqui a gente consegue ver sempre quando está para o interior, está na praia, em lugares bem escuros, a gente consegue ver a Via Láctea, tá? Essas outras nuvenzinhas aqui, ó, essa daqui e essa daqui, ó, são as nuvens de Magalhães, tá? A grande nuvem, essa aqui é a pequena, ó, essa manchinha aqui, e essa aqui, ó, que é a grande nuvem de Magalhães, tá? A grande e a pequena. Elas estão um pouquinho abaixo da Via Láctea. São duas manchinhas que, quando o céu está muito limpo, parece duas nuvens, tá? Fala, putz, o céu está bem limpo, mas ali tem uma manchinha, parece uma nuvem. Essas são as nuvens de Magalhães. Tem o nome por causa do navegador, que ele se guiava para vir aqui para o hemisfério sul por essas nuvens, tá? Elas são visíveis aqui do hemisfério sul também, né? E elas estão bem abaixo aqui, ó, do Cruzeiro do Sul. No Cruzeiro do Sul a gente consegue ver as nuvens de Magalhães, tá? Essa aqui é a pequena nuvem e a grande nuvem é essa mancha um pouco maior aqui, certo? Ó, dá um zoom para vocês verem. Essa aqui é a grande nuvem de Magalhães. E essa daqui, ó, a menorzinha, é a nuvem de Magalhães pequena, tá? Tem a pequena e a grande. Bom, tem perto do Cruzeiro do Sul também tem um lugar que chama Saco do Carvão, só que eu não vou conseguir achar aqui porque eu não lembro muito bem a posição dele. Mas ele é um lugar na Via Láctea que não tem muitas estrelas. Não vou achar agora. Não estou conseguindo ver assim no visual. Eu acho que é por aqui, ó, nessa região aqui, ó. Deixa eu ver se... Não, tem muita estrela aí. Bom, tem a região do Saco do Carvão, que depois eu posso falar um pouquinho dela e lembrar onde é. Bom, beleza. Então tá aí as coisas que eu tinha falado ontem, né? Eu tinha falado de como achar os pontos cardeais, principalmente esse ponto importante aqui, que é o polo celeste, polo sul da esfera celeste, né? O polo sul celeste, e a coincidência desse polo aqui com o polo sul terrestre, tá? Então, para isso, para explicar isso, eu vou fazer um desenho agora. Vou vir aqui, vou ligar minha segunda webcam. Deixa eu ver se fica bom para vocês. Bom, tem uma sombra aqui, mas vai dar para ver. A Terra, ela é uma esfera, né, aproximadamente, e a gente tem um eixo de rotação aqui. Esse eixo de rotação faz com que a Terra dê a volta aqui, ó, e ela fique girando. E é graças a esse giro que eu desenhei aí, ó, para vocês, que é... Só um minuto. Bom, beleza. É graças a esse giro que eu desenhei aqui, ó, que ela vai girando sempre no sentido do oeste para o leste. Ó. Ela está indo do oeste para o leste. Tá? A Terra está fazendo essa volta aqui. Bom, se eu desenhar a cruzinha aqui, ó, o lado de cima a gente estipulou que era o norte. Isso porque os mapas, quem fizeram foram os primeiros mapas foram os europeus, então eles decidiram que eles estavam em cima, né? Colocaram a Europa no centro dos mapas, tal. Então o norte é em cima. O sul é aqui embaixo. O leste é esse lado direito, aqui no meu referencial, e o oeste para o lado esquerdo. Então aqui seria oeste, aqui seria leste, aqui embaixo sul e aqui em cima norte. Tem uma linha que é famosa, que ela divide a Terra em dois. Qual é essa linha aqui? A linha do Equador. A linha do Equador é só uma linha imaginária, tá? Ela é só uma divisão que fizeram para dividir em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Essa divisão de dois hemisférios foram os humanos que fizeram, tá? Essa linha não existe na vida real, é uma linha imaginária. Bom, quando você divide a Terra em dois, por que se divide em dois? Porque esse lado funciona diferente desse. Aqui, ó, se forma o polo norte. Qual o polo norte? O geográfico, certo? É lá onde tem os ursos polares, tal. Aqui fica mais ou menos próximo, fica o Alasca, a Groenlândia, a Sibéria, na Rússia. Então, essa região aqui. Aqui embaixo, nesse ponto aqui, ó, forma o polo sul geográfico, certo? Então, aqui também tem um polo, que é onde fica a Antártida. Então tem o continente Antártico aqui, o continente Ártico aqui em cima. Que é interessante saber. Além de ter a esfera terrestre, tem uma esfera em volta de tudo isso que a gente chama de esfera
celeste. Bom, essa esfera celeste, pessoal, acontece o seguinte. A esfera celeste, ela também tem indicações de qual posição eu estou na Terra. Porque, por exemplo, eu estou aqui no Equador, eu estou olhando uma região na esfera celeste, eu tenho que saber qual que é a coordenada desse ponto aqui, ó. Onde que está esse pontinho? E eu preciso falar para os outros astrônomos, para as outras pessoas, aonde que é essa região. Essa região do céu, além de ter uma constelação que fala, ó, essa região da esfera celeste é tal constelação, eu tenho que falar para onde que está isso aí. E aí definiram que se eu prolongar isso daqui, ó, para cima e para baixo, eu vou cair em dois polos. Esse aqui é o polo sul celeste e esse aqui é o polo norte celeste, tá? Então, esses dois pontos aqui, ó, o polo norte celeste e o polo sul celeste, eles estão aqui, ó. Vou mostrar para vocês ali no programa. Aqui, ó, é esse ponto aqui, ó, tá? Por que tem esse ponto? Porque é a prolongação do polo sul geográfico na esfera celeste, tá? Então eu chamo isso aí de polo sul celeste. Aonde está o polo norte, Arthur? Tá lá para o lado norte, obviamente. Só que é como a gente está no hemisfério sul, voltando lá para a câmera, para a webcam. Ó, como eu estou aqui no hemisfério sul, a gente está aqui assim, ó, vamos imaginar que a gente está aqui nessa região. Eu não tenho visão do polo norte celeste, ó. Não tenho como eu daqui ver esse ponto aqui, ó. Porque ele está abaixo do meu horizonte, ó. Aqui, ó, está meu horizonte, aqui é a Terra. Eu não tenho como enxergar embaixo da Terra, tá vendo? Eu não tenho como a luz desse ponto aqui, ó, chegar no meu olho. Então a gente não vê, ele está abaixo do nosso horizonte. Então voltando lá para o programa, ó, ele está aqui, ó, abaixo do horizonte, tá vendo? O norte está aqui, ó, o ponto norte celeste está aqui embaixo. Então, se eu tirar o solo, horizonte, ó quem está aqui, ó, o polo norte celeste. E aí eu falei ontem, eu comentei que para achar esse polo norte é muito mais fácil do que achar o polo sul. O polo sul a gente tem que ir pelo Cruzeiro do Sul, pegar as distâncias, tal, eu chego no polo sul celeste. O polo norte não, ó, ele tem essa estrelinha aqui, ó. Essa estrela está quase exatamente no polo norte celeste, tá vendo? Ela está bem próxima. Essa estrelinha chama estrela polar, tá? É uma estrela que as pessoas que estão no hemisfério norte usam para se localizar no céu, tá? É uma estrela que está bem no ponto próximo ao polo norte celeste. Beleza. Ó, o norte está aqui, ó. Se eu voltar ao horizonte, né? O horizonte é a Terra, ó. Eu não vejo ele está para baixo. Então, aqui no nosso céu, tudo gira em torno do polo sul, ó. Todas as estrelas. Então, se eu ligar a animação aqui de novo ó, e dar uma acelerada, vocês vão ver que todas as estrelas estão girando em torno desse ponto. Por que estão girando em torno desse ponto? Porque a Terra está girando nesse sentido, né? A Terra ela gira, com o movimento da Terra, o céu vai passando por cima dela. E aí vai parecendo que o céu está girando nesse sentido, no sentido contrário. Então, como eu mostrei para vocês aqui ó, no desenho, nossa, nada disso apareceu porque estava a câmera. Eu já volto a essa discussão do Polo Norte, tá, pessoal? Desculpa. Então, ó, a Terra está girando para esse sentido aqui, ó. Parece que a esfera celeste está fazendo sentido contrário. Ou seja, as estrelas, ó, eu vou começar a ver essa estrela aqui, ó. Quando a Terra girar para o leste, ela vai nascer no leste, vai fazer a volta e vai se pôr no oeste. Então, ela faz o sentido contrário do giro da Terra. Então, desligando a webcam e falando aqui de novo no programa, ó, o Polo Norte, ele está aqui, ó, embaixo do ponto cardial norte. Se eu tirar o horizonte, ó, tá aqui embaixo, ó, tá? Por que eu não tenho visão dele? Porque eu não consigo ver ele, porque ele está embaixo da nossa linha de horizonte, tá? E aí eu falei, ó, que essa estrela aqui, ó, é a estrela polar, ela ajuda o pessoal do hemisfério norte a achar o polo celeste norte. Por que é importante eles acharem? Para eles saberem como que o céu vai girar em relação a esse ponto. Para eles gira em torno do ponto cardial norte, né? Do ponto celeste norte. Beleza. Se eu tirar o zoom aqui e colocar o horizonte de novo, para a gente estar para baixo da Terra, que eu não consigo ver esse ponto, tá? Beleza. Então,
Por aí é alguma revisãozinha que eu falei de ontem, achar os pontos cardeais e achar algumas constelações. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou mostrar como que funciona o céu ao longo do ano. Então, primeira coisa, eu vou olhar aqui, ó, eu vou tirar a grade, olhar mais a oeste. O que acontece no oeste? O Sol se põe no nosso oeste, certo? Então, eu vou adiantar o tempo. Deixa eu ver se tem uma tecla de atalho para fazer isso. Tenho quase certeza que tem. Deixa eu... Navegação. Não, não é isso que eu quero. Janela de opções, data e hora. Beleza. Vamos colocar essa janelinha aqui, ó. Eu vou colocar o Sol se pondo, né? Que horas que o Sol se põe? Mais ou menos aproximadamente às 6 da tarde, né? Depende da época do ano e aí depois eu explico em outra aula por que depende da época do ano. Mas aqui, ó, às 5 da tarde de hoje, o Sol estava se pondo. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Opa, beleza. Aqui, ó. Ele está vindo aqui, ó, para oeste. Eu vou tirar as matas. Deixa eu colocar aqui. Vou tirar o horizonte. Pronto. Não, vai ficar meio ruim, né? Vamos tirar a vegetação. Tem uma opção que tira a vegetação aqui desse programa. Só deixa eu achar as configurações aqui. Visualizações, luminosidade, adaptação do olho, visão da atmosfera, marcadores de planetas, não. Paisagem. Paisagem, vamos tirar os rótulos de paisagem. Exibir superfície, névoa também. Vamos lá ver se não adiantou nada. Como eu tiro essa opção? Árvores. Não tira árvore. Aqui, horizonte zero. Pronto. Beleza. Ó. Agora que eu tirei as árvores, a gente tem um ponto oeste. Aí você fala, o Sol se põe no oeste. Vocês vão ver que não é bem uma verdade isso. Por quê? Então tá caminhando o tempo, ó, 3 da tarde. Aqui, ó, 20 para as 4, 4 horas. Quando vai chegar perto de 5 da tarde, o Sol está se pondo. Olha o ponto que ele está se pondo. Esse ponto aqui, ó, ele não é o ponto oeste. Vocês concordam? O ponto oeste está aqui, ó. Então, acontece um fenômeno que é o Sol, ao longo do ano, ele vai se pondo em locais diferentes. Então, vamos tentar aqui, ó, passar os dias. Aqui é o dia 9, ó como ele está indo para onde? Está indo para a direita, ó, dia 30 de maio, junho. Aí, perto do dia 20 de junho, acontece um fenômeno. O que acontece? A gente chama de solstício de inverno, né? Cada 3 meses a gente muda de estação de ano. O que é o solstício? É o lugar mais a norte que o Sol vai chegar, tá? Então, ó, ele está indo para noroeste, né? Então, mais a norte. Isso aí acontece no solstício de inverno. Se eu for aumentando aqui, ó, mês de junho, agosto, setembro, dia 20 de setembro, a gente chama de equinócio. O que é equinócio? O Sol ele vai estar nascendo perto da linha do Equador, ou seja, ele está numa linha próxima aqui, ó, da linha que liga o oeste ao leste, tá? Então ele nasce numa linha que a gente chama linha do Equador. Quer ver? Se eu colocar aqui aquela esfera, ó, essa linha aqui, ó. Qual é essa linha aqui, ó? Não sei se dá para vocês verem aí na live, mas é a linha do 0 graus, tá? Ó, tá vendo? Ó? Tem 0 graus aqui de marcação. Deixa eu ver se alguém tá com alguma dúvida. Não, beleza. Ó, 0 graus, ou seja, ele está exatamente no meio da esfera celeste. E aí, se eu voltar na webcam aqui, ó, ligar para vocês, qual que é essa linha aqui, ó, que divide a Terra em dois? Ela está na mesma região da linha que divide que? A esfera celeste em dois. Esse aqui a gente chama de equador celeste. Beleza? Equador celeste. Ou seja, na linha do Equador, eu prolongo ela para a esfera celeste, eu tenho o Equador celeste.
E essa linha aqui é a linha que eu estou mostrando para vocês agora no estelário. Ó, é essa linha aqui que está no oeste a 0 graus. E por que ela está inclinada? Né? Essa inclinação aqui, se a gente medir os graus que tem aqui, é justamente a latitude que a gente está. Tá? Então a gente está na latitude de 23,5. Por isso que essa linha está inclinada. Tá? Se a gente estiver vendo essa linha do Equador, como que ela vai estar? Exatamente na vertical. Então, para ver isso, ó, eu vou colocar uma localidade que é no Equador, tá? Então, qual é a coisa que a gente tem certeza que está no Equador? O próprio país Equador, tá? Então, o Equador, se a gente pesquisar, deixa eu ver. Ixi, calma aí. Será que não tem? Não, tem que ter. Vamos procurar Quito, né? Aqui, ó. Quito, no Equador. Ó como é em Quito, no Equador. A linha está vertical. Por quê? Porque ela está exatamente na linha do Equador. Ó. E aí, Quito, ela consegue ver tanto o Polo Norte, tá vendo? Ó? O Polo Norte celeste está aqui, ó, no norte. E se eu olhar para o sul, eu também vou ver o Polo Sul. Então, quem está no meio da Terra, que é o caso do pessoal do Equador, eles conseguem ver os dois hemisférios de estrelas, tá? Tanto os hemisférios, as estrelas que estão ao sul, né, no sul celeste, quanto as que estão no norte. E aqui, ó, como a latitude deles é praticamente zero, né, eles veem a linha vertical, tá vendo? Bem diferente do que a gente vê aqui no hemisfério sul. Então, vamos colocar aqui, ó, vamos voltar para São Paulo. São Paulo. Aí, ó, aí a gente tem inclinação. Por quê? Porque a nossa latitude, a gente vê mais o sul, a gente está mais para o sul, né? Quem está no Equador está aqui, a gente está um pouquinho mais para baixo, a gente está no sul. E aí a gente consegue ver mais o hemisfério sul celeste do que o norte. E isso causa esse fenômeno aí, ó. Se eu for passando aqui, ó, as datas, ó, outubro está indo mais para onde agora? Para o sul. E aí, novembro e chega em dezembro. Dezembro é o solstício de verão, ou seja, é o nosso verão, é mais ou menos no dia 21 de dezembro. Essa data ela até coincide com o Natal, né? Por isso que o Natal é 25 de dezembro. Porque atrelaram o solstício de verão aqui para o hemisfério sul, o solstício de inverno para o hemisfério norte, com a data do nascimento de Cristo, né? Porque não tem tanta precisão nessa data. Então, ó, o Sol ele chegou mais à esquerda o possível, tá? Esse dia é o único dia que o Sol, ao meio-dia, então se eu colocar aqui, ó, 12 horas, ele vai estar exatamente no ponto mais alto do céu. Se eu olhar aqui, ó, é o ponto mais alto do céu. É em São Paulo e passa só uma vez em cima da nossa cabeça o Sol, tá? Então, ó, se eu colocar aqui, ó, o Sol ele está bem no meio, ó, tá vendo? Então, é só um dia no ano que ele faz isso. Quando? Qual dia é esse? Exatamente no solstício de verão. E aí eu explico para vocês depois numa próxima aula por que ele está tão aqui em cima, ó, né? Deixa eu tirar um pouco o zoom, ó, ele está bem aqui em cima. Beleza. Bom, eu já estou lá em dezembro, né? Mostrando para vocês como que o Sol se põe. E aí, se eu voltar aqui ao horário que ele está se pondo, ó, ele vai estar se pondo um pouquinho mais tarde. Por quê? Por causa dessa inclinação, ó, o Sol está mais virado para o lado sul. Então, eu vou ter mais luz solar nesse dia. Isso aí eu vou explicar um pouquinho com o movimento de translação da Terra numa próxima aula. Mas é engraçado vocês verem, ó, que aqui para a gente o Sol está se pondo mais a oeste. Mas aqui, ó, se eu colocar num país na mesma linha aqui de São Paulo, só que um país ao norte, vamos colocar em Nova York. Nova York deve estar New York, será? New York. Vou colocar Albany mesmo. Não precisa ser Nova York. Ó para onde está se colocando o Sol. Tá vendo? O Sol está se pondo mais ao sul. E olha qual o horário. Por que ele está mais ao sul? Porque o Sol está batendo mais no sul. Então ele está mais ao sul. E olha o horário que ele já está se pondo. 5 da tarde, o Sol se pôs. Se eu voltar para São Paulo, né? 5
São Paulo, aqui, ó, 5 da tarde, o sol ainda não se pôs, ó. Que horas que ele vai se pôr? Perto das 8 da noite, ó. Voltando, 7 da noite, ainda tem sol. Isso justifica um pouquinho do horário de verão. Como o sol está batendo mais aqui no sul, a gente faz o horário de verão, que é para aproveitar a luz solar, e aí gera economia, porque a eletricidade é menor. Aí tem outras coisas também que eu acho, na minha opinião. O pessoal trabalha mais porque você trabalha até às 8 e ainda está de dia. Aí você fala, ainda está cedo, mas na verdade já são 8 da noite. Beleza? Então, ó, essa curiosidade aqui, ó, que ao longo do ano, o Sol ele vai se pondo em diferentes posições, ó. Ele está se pondo aqui, ó, nesse ponto aqui, mais ou menos. E aí, se eu voltar os meses, ó como ele vai andando para o lado e o horário vai mudando, ó. 6 da tarde, 5 da tarde, ó como ele vai andando para o lado. Junho, julho, aí maio começa a voltar, ó. Abril, março, fevereiro, janeiro. Aí, ó, dezembro e assim vai, ó. O Sol ele fica fazendo esse movimento aqui ao longo do ano. Já estou lá em 2015, tá, pessoal? Essa aceleração que eu dei aí do Sol foi 3 anos percorridos. Agora, se eu colocar no Equador, então vamos colocar lá, Quito de novo. Quito no Equador. Se eu colocar no Equador, esse movimento é mais legal. Ó. Por quê? Vamos colocar aqui, ó, 5 da tarde. 5 da tarde, ó, agora está se pondo mais para o sul. Por quê? Porque a gente está em dezembro de 2015, onde está o solstício. É o ponto mais ao sul que vai chegar. Aí eu venho, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Ó. Quando é julho, ele está mais ao, ó, junho, mais ao norte. Tá? É o solstício de inverno. E ele passa aqui, ó, em oeste 2 vezes, né, no ano. Tá vendo? Ele passa exatamente no oeste 2 vezes. Essas 2 vezes, ó, é os equinócios que a gente fala. Então é aqui, ó, em setembro acontece um equinócio e aconteceu um agora há pouco, né, em março, dia 20 de março aconteceu um equinócio. Ou seja, o Sol passa 2 vezes na cabeça do pessoal que mora lá no Equador. E aí acontecem alguns fenômenos interessantes. Quais acontecem? Então, vamos supor que a gente morasse lá no Polo Norte. Então, vamos colocar aqui, ó. Polo Norte. Vamos colocar um, sei lá, um país que é lá na Finlândia. Finlândia. Na Finlândia, Helsinki está mais ao sul da Finlândia. Vamos colocar algum país aqui, ó. Qual o horário aqui? Meia-noite. Vamos colocar 11. Ó, o Sol, ele está aqui, ó. Isso em março. Vamos colocar no inverno deles. Quando que é o inverno? Em dezembro. 5 da tarde, 4 da tarde já está se pondo. Eu quero uma coisa mais ao norte ainda. Vou colocar aqui, ó, na latitude. Latitude, eu vou colocar norte, só que 90 graus. Vamos colocar aqui, ó, 90. 0. E aqui também 0. O que eu estou colocando aqui? Qual que é essa marcação? Essa marcação aqui, ó, essa marcação aqui é exatamente no Polo Norte. Ou seja, eu estou no ponto mais ao norte. Vou mostrar para vocês aqui na webcam. Aonde que eu coloquei isso aí? Aqui, ó. Imagina que a gente está na Terra nessa posição aqui, ó. A gente está lá no Polo Norte, em cima do hemisfério norte, bem no ponto do Polo Norte. Como que a gente veria o céu? Ó, a curiosidade é essa daqui, ó. Se eu estou no norte, o norte celeste está bem na minha cabeça. Ó a estrela polar lá. Ó, dá um zoom para vocês. Tô parecendo um Maurão, né, naquele vídeo. Olha lá, olha só. Olha só, bonito. Tá igual assim. Foi mal, pessoal. Bom, deixa eu ver se tem alguém falando comigo. Não? Beleza. Nossa, tá falando muito rápido. Meu, é que o vídeo tá pegando, né? 1 hora só de vídeo, eu tenho que explicar um monte de coisa. Eu tô tendo tanta taquicardia. Ó, ou seja, lá na minha cabeça, esse ponto aqui, quando eu tô em um horizonte, olho bem em cima da minha cabeça, a gente chama zênite. Quando a gente está lá no Polo Norte, o zênite, ele está bem em cima da nossa cabeça.
junto com o Polo Norte. Então as duas coisas se coincidem. O zênite se coincide com o Polo Norte Celeste, tá? Então eu estou no Polo Norte geográfico, olho para cima, quem que eu acho bem em cima da minha cabeça? O Polo Norte Celeste. E aqui, ó, tem uma curiosidade. Por quê? É sul para todo lado. Por quê? Se eu estou em cima da Terra, estou no topo, para onde eu olhar, eu estou olhando para onde? Para o sul, né? Então não tem sentido falar leste e oeste. Por quê? Porque eu estou bem em cima, né? Eu estou bem aqui. Tem lado direito e lado esquerdo? Não. Para qualquer lugar que eu olhe, eu vou estar vendo o sul. E aí o que acontece é o seguinte, ó. Tem esse mês de dezembro, por mais que eu passe os dias aqui de dezembro, ó, tô diminuindo os dias. Olha lá, não tem o quê? O sol, ó. Ele fica mais ou menos 3 meses no escuro. Quando que o sol volta a aparecer? No mês de setembro. Por quê? Setembro é o equinócio. Então tá na metade, eu consigo ver um pouquinho do sol. O sol tá aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, 4 da tarde. Olha o sol ali, ó. Essa bolinha aqui é o sol. Tá vendo? Não, desculpa, é Vênus. O sol está um pouquinho abaixo. Deixa eu voltar ainda mais uns diazinhos. Ó, o sol. Pronto, tá aí, ó. E olha que engraçado que acontece. 13 horas, meio-dia, 11 horas, 10, 9 da manhã. Ó, o sol ele nunca se põe. Ou seja, eu tenho 24 horas de luz solar, tá? Nesse ponto aí, ó. Que é o ponto norte. Deixa eu ver se está o norte mesmo. É, 90 graus norte. Beleza. Então, tem uma época do ano que o sol nunca se põe, tá? E tem outra época no ano, 3 meses depois, que o sol nunca aparece. Então, quando está no equinócio, ele fica aparecendo aqui, ó, tá? Agora, e quando está no mês que é no inverno? No inverno acontece isso aqui, ó. Ele vai ficar 24 horas de dia. Ele não se põe, ó. O sol, por mais que eu ande com o horário aqui, ó lá, 20 horas, 2, 10, 5, 6, e assim por diante, ó, o sol ele nunca se põe, ou seja, eu fico 24 horas de dia. Isso aqui é no Polo Norte, mas no Polo Sul acontece a mesma coisa, tá? É o mesmo fenômeno. Isso aí por causa da inclinação da Terra, né? Então, se eu colocar aqui nos meses que são de noite, ó, no mês de dezembro, por mais que eu procure a constelação, eu vou tirar aqui a grade e vou parar de mexer no horário. Tá aqui o céu. Aqui está Arcturus, que é de alguma constelação. Bom, tá aí o céu. Aqui tem a constelação de Touro, tal. Bom, por mais que eu procure Cruzeiro do Sul aqui, ó, eu nunca vou achar. Por quê? Cruzeiro do Sul é uma constelação do hemisfério sul celeste. Então, não tem como eu achar essa constelação aqui. Como que eu acho Cruzeiro do Sul? Só se eu vir na localização, em vez de colocar norte, eu coloque ao sul. E aí no sul, logicamente, não mudei a data, né? Tá no verão. Então, vou vir aqui, ó, mudar. Vou colocar no inverno, em junho. Aqui, ó. Em junho, eu vou achar o Cruzeiro do Sul. Só que eu estou mais ao sul, então deixa eu pensar um pouco aqui. Vai estar ao contrário do que a gente vê. Aqui, ó. Aqui, ó, constelação de Cruzeiro do Sul. Então, quem está na Antártida vê a constelação do Cruzeiro do Sul desse jeito. Depende do horário, né? Então, se eu colocar outro horário aqui, ó. Deixa eu tirar um zoom um pouquinho. Ó. Aqui está a constelação de Cruzeiro do Sul. Ó. O lado maior da cruz é com essas duas estrelas, o lado menor e a intrometida aqui no meio. São 4 da manhã. Ó, 3, 2, 1. Ó, o que a gente vê o Cruzeiro do Sul fazendo? Ó, ele está dando a volta em torno de um ponto. Qual ponto é esse que está bem no centro da tela? Está por aqui, ó. É o Polo Sul Celeste, ó. Esse ponto aqui, ó. Então, a Cruzeiro do Sul está ali. Deixa eu colocar o risquinho para vocês verem ela. Ó, essa cruzinha aqui, ó. E aí eu vou andando, ó, 1 da tarde. Meio-dia, 11 da manhã, 10 e assim por diante, ó. É sempre de noite. Por quê?
por causa da inclinação da Terra, esse polo aí ele fica sempre de noite. Tá vendo? E aí o Cruzeiro do Sul fica dando a volta em torno desse ponto aqui. Como a gente está num lugar privilegiado, a gente consegue ver metade das constelações do hemisfério sul, não numa época do ano. A gente consegue ver todas, né? Do hemisfério sul, depende da época do ano, a gente vê mais e vê menos. Do hemisfério norte, tem algumas constelações que aparecem para a gente, mas outras não aparecem. As que estão mais ao norte, a gente não consegue ver, por exemplo, elas nunca nascem para a gente, tá? Bom, aí deu para ver o visual que tem nos outros lugares do mundo, principalmente nos polos, né? O Polo Norte e o Polo Sul. Mostrei para vocês como é o céu, expliquei que tem épocas que ficam sempre de dia e sempre de noite por causa da inclinação terrestre. Isso aí vai ficar mais claro. Opa, alguém deu follow aí, ó. Obrigado, Double C2. Valeu, mano. Obrigado por seguir a live aí. Espero que você esteja gostando. Bom, expliquei isso aí do Polo Sul e do Polo Norte. No Equador eu já mostrei também, né? Mostrei lá em Quito como que fica esses fenômenos aí, ó. Quito, no Equador. Vamos tirar, ó, vamos achar Cruzeiro do Sul em Quito. Vai ser em uma determinada hora do dia. Por quê? Porque o Polo Sul, ele está mais... Deixa eu ver aqui, ó. O Polo Sul está aqui, ó. Então tem determinadas horas que aparece o Cruzeiro do Sul, determinadas horas que não aparecem o Cruzeiro do Sul. 6 da manhã o Cruzeiro do Sul não está. Aí, ó, o horário que vai estar aqui, ó. Ó, o Cruzeiro do Sul aqui, ó. A cruz e sempre o lado maior apontando para o Polo Sul Celeste, ó. Tá vendo? Intrometido aqui, ó. Então ele começa a aparecer, ó. Ele aparece até as 2 da manhã em Quito, no Equador, né? E aí ele nasce aqui, ó, com o Sol. O Sol se põe, o Cruzeiro do Sul já está no céu lá em Quito. Então, dependendo da região que você está da Terra, né? Eu vou explicar isso aí para vocês aqui na webcam. Dependendo da região que eu estou na Terra, então se eu estou aqui, ó, no hemisfério norte, se eu estou aqui no hemisfério sul, se eu estou no Polo Norte ou se eu estou no Polo Sul e também no Equador, em cada região eu vejo um céu. Então, essa pessoa aqui que está no Equador, ela consegue ver tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul. Então, é privilegiada a observação aqui nesse ponto da Terra, tá? As pessoas que estão para o hemisfério sul, que é o caso do nosso país aqui, que é quase todo no hemisfério sul, né? Tirando, acho que Roraima e Amapá, que está no hemisfério norte, todo mundo aqui vê mais o hemisfério celeste sul, ó, tá? A gente vê essa parte aqui das estrelas. Essas estrelas aqui, a gente vê algumas estrelas do norte, mas não todas. O pessoal que está mais para o sul ainda, né? Ponta lá do Chile, na Patagônia, na Argentina, eles aqui, ó, eles não veem quase as estrelas do norte, eles veem só mais as do sul. O pessoal que está aqui exatamente na Antártida, no Polo Sul, ele só consegue ver as do hemisfério sul, ele não vê nenhuma estrela do Polo Norte. E aí a mesma coisa ao contrário, a pessoa que está aqui no norte, ela vê só as estrelas do hemisfério norte, ela não vê nenhuma estrela do hemisfério sul. Então eu mostrei para vocês que aqui do Polo Norte não tem como ver Cruzeiro do Sul, por exemplo, que é uma constelação do hemisfério sul. A pessoa que está aqui assim, em Paris, por exemplo, ela vai ter o mesmo problema que aqui em São Paulo. Lá em Paris a gente não consegue ver o Cruzeiro do Sul e talvez algumas épocas do ano, algumas cidades do hemisfério norte conseguem ver Cruzeiro do Sul, mas acho que não é todas, tá? Então, essa parte que eu queria explicar para vocês. E aí tem alguns outros fenômenos que dá para mostrar aqui no estelário. Então, vou tirar aqui a grade, vou tirar o nome das constelações e vou colocar o Sol aí em algum horário do dia. Vamos supor que seja 2 da tarde. 2 da tarde é um bom horário. Então, vou achar aqui o Sol. Está aqui, ó. Vou tirar um pouco o zoom para vocês verem o que o Sol faz. Ó. Ele está aqui mais para o oeste. Vou tentar achar ele um pouquinho mais baixo. Pronto, 3 da tarde. O Sol, ele vai fazer o seguinte. Ó. Aqui está o Sol, eu vou marcar ele. Ele faz um movimento, que eu vou ter que até pesquisar aqui. Deixa eu pesquisar no Google. Que é o movimento do Sol ao longo do ano. Deixa eu ver se eu tenho...
É um fenômeno que ele tem um nome, que eu esqueci, que ele forma um 8 no céu. Como que chama isso mesmo? Putz, eu não vou achar. Analema. Anêmola, analema, deixa eu ver se é sempre isso. Analema. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês depois, no final da live eu mostro. Analema é o movimento que eu pego assim. Então, como que eu faço um analema? Eu pego o Sol e aí falo, eu vou tirar foto todos os meses do ano do Sol, sempre apontado para a mesma direção e no mesmo horário. Então, aponto a câmera para uma direção, falo, ó, sempre eu vou apontar aqui nessa direção e vou tirar foto do Sol exatamente 3 da tarde. E quando eu vou andando os meses, né? Então aqui eu vou andar os meses, ó. Ele vai fazer um movimento, ó. Vocês estão vendo que ele faz um movimento que é mais ou menos um 8. Isso aí independe da região, tá? Então ele sobe mais um pouquinho, desce, sobe, desce e vai fazendo esse movimento. Isso aí chama analema. Por que que ele faz esse movimento? Porque horas ele está batendo no hemisfério sul, mais, e aí a Terra vai girando, horas ele vai estar batendo no hemisfério norte, quando está do outro lado. Isso aí vai ficar mais claro quando eu falar de translação terrestre, tá? Então ele faz esse negócio, esse fenômeno que chama analema. Se vocês quiserem pesquisar, eu vou digitar aí no chat da live, né? É analema solar. Se vocês procurarem isso aí no Google, vocês vão ver várias fotos. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Internet. Deixa eu ver se sai. Dá para ver a internet se eu bloquear o estelário? Não. Essa aqui. Deixa eu ver se aparece para vocês. Não dá para saber se está aparecendo. Acho que não. Vamos lá no stream. Não está aparecendo. Bom, pessoal, não vai aparecer, mas é esse movimento de 8 que eu falei para vocês, o analema, tá? Ele aparece aí quando a gente vai andando de mês em mês, ó. Então, se vocês quiserem fazer essa foto, dá para fazer na casa de vocês, tá? É só vocês tirarem a foto sempre na mesma posição e fazer questão da máquina ficar sempre no mesmo lugar. E tirar foto do sol sempre no mesmo horário. E aí, se você tirar a foto do sol no mesmo horário, você vai ver esse formato aí de 8 ó, ao longo do ano. Então, eu vou subindo aqui, ó, 2012, 2014, ó, tá vendo que ele sempre faz um formato em torno de 8. Dependendo da região, como eu estou aqui no Equador, é 1. Se eu for para outra região, vamos colocar aqui, ó, em São Paulo, o analema é outro. Então, vou colocar aqui, ó, colocar um horário um pouco mais tarde, colocar as 2 horas, ó, ele é mais comprido, né? Ele vai mais para cima e volta. Então ele faz esse movimento aí, é sempre um 8. Ó. Se vocês perceberem, ele vai, desce, sobe, assim por diante. Beleza? Essa é uma das coisas que dá para mostrar aqui no Stellarium. Outra coisa que é legal, interessante mostrar, deixa eu voltar aqui com as árvores e tal. Acho que é esse aqui. Bom, vamos ficar com esse aqui. Beleza. Não tem muito cara de São Paulo esse aqui, não. Vamos colocar outro. Não, também. Genebra muito menos. Esse aí não. A Lua, Marte, Oceano. Vou deixar esse aí mesmo. Pronto. Deixa eu ver o que mais. Então vamos colocar aqui na data de hoje. Estamos em 2018. Estamos no mês de maio. Hoje é dia 8. E agora são 9 horas e 50 minutos.
Beleza. Voltamos ao céu de hoje, tá? Então tá aqui. Agora, a oeste, ó, vocês estão vendo que está se pondo algumas estrelas e a leste está nascendo algumas coisas, ó. Deixa eu ver se eu localizo aqui, tá Júpiter, aqui. Cadê? Marte está por aqui. Bom, não estou achando aqui não. Deixa eu colocar os nomezinhos dos planetas. Agora é 9, pô. Eu coloquei 8. Vou consertar o horário aqui. Aí, ó, com Saturno aqui no céu. Beleza? Que mais? Bom, acho que eu falei um pouco de posicionamento, de como as coisas caminham aqui. Se eu acelerar, ó, vocês vão ver todas as estrelas se pondo aqui no oeste, ó. Tá vendo? Parece que está sempre se pondo no oeste. Vocês têm que lembrar que o movimento da Terra é o contrário. Eu acho que essa videoaula aqui vai ficando por aqui, né? Já está bem longa. Deixa eu ver quanto tempo de stream tem. Eu acho que já tem 1 hora. Isso. Aí senão vai ficar muito longo o vídeo do YouTube. Então amanhã eu volto de novo com a live, né? Amanhã eu vou falar sobre os movimentos terrestres, né? Vou falar da rotação, da translação, nutação, precessão e assim por diante, e que cada movimento desse influencia aqui nos fenômenos que a gente sente aqui nesse planeta, na Terra. Beleza? Então, pessoal aí da live, valeu quem assistiu, né? Eu vi que teve algumas 2 pessoas aí que ficaram o tempo todo, valeu quem deu follow aí. Você que está no YouTube, amanhã à noite, né? Vê quem viu esse vídeo aqui até o final. Amanhã eu estou ao vivo aqui de novo com mais um tema. Então já deixa aí, se inscreva no canal do Física deixa o gostei, me acompanha no Instagram, que é lá que eu divulgo quando eu vou entrar ao vivo, no Física na página do Face e assim por diante. Beleza? Double C2, valeu por ter acompanhado a live aí. Vou tentar colocar vídeo todo dia e é isso aí, beleza? Então, brigadão, valeu, fui!